Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sou residente do Programa de Residência Pedagógica do Instituto Federal Sul de Minas Gerais, campus Muzambinho, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. E hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre proteínas. Bora? Bom, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o tema, com algumas funções das proteínas. A gente vai falar o que são as proteínas, a gente vai falar de aminoácidos, a gente vai falar da estrutura da proteína no espaço e sobre a desnaturação de proteínas. Bom, introdução. Aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente encontra no nosso organismo de proteínas. Então, algumas proteínas de defesa do nosso sistema imunológico, as imunoglobulinas, são proteínas. A hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio na nossa corrente sanguínea, é uma proteína. O pâncreas, o órgão pâncreas, ele produz dois hormônios de natureza proteica: a insulina e o glucagon. E os dois são de natureza proteica. No nosso material genético, no DNA, a gente vai ter as histonas para condensar o material genético na forma de cromatina. Agora, coisas mais visíveis aos nossos olhos, a gente tem o cabelo formado por proteínas, a pele nossa contém proteínas, as nossas fibras musculares são formadas por proteínas, as nossas unhas também são formadas por proteínas. Então a gente vê que as proteínas desempenham diferentes funções no nosso organismo e são expressas de diversas maneiras. Bom, vamos para o próximo slide. O que são proteínas, né? Então, de uma forma simples, proteínas são macromoléculas de moléculas menores, os aminoácidos. Aí eu trouxe uma representação, mas não tomem como literalmente isso que acontece. Mas é só uma representação para facilitar o conhecimento, para facilitar o entendimento do que são as proteínas, né? Então aqui a gente tem o filamento de actina. Aí eu peguei um componente, né, do filamento, e a gente pensa que nesse componente vai estar a estrutura de um aminoácido, que é essa aqui, ó. Que é essa aqui. A gente vai falar um pouquinho melhor no próximo slide. Tá, então os aminoácidos. Qual vai ser a estrutura química deles? Então, os aminoácidos vão ter estrutura química com carbono alfa, sempre ligado a um grupo amino, a um grupo carboxila e um radical. E esse hidrogênio aqui.
Então, o que vai diferenciar os aminoácidos? Porque a gente tem 20 tipos de aminoácidos diferentes. O que vai diferenciar os aminoácidos é o radical. O radical é ele é uma importante molécula que vai caracterizar os aminoácidos. E qual molécula que é essa? Gente, pode ser um carbono com 3 hidrogênios, pode ser uma forma cíclica, pode ser outras moléculas. Então, isso vai variar muito de aminoácido para aminoácido. A gente tem então a classificação de os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. E o que acontece? Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente obtém através da alimentação. E os aminoácidos não essenciais são os aminoácidos que a gente consegue sintetizar endogenamente no nosso organismo. E eu trouxe aqui um exemplo do arroz com feijão. O arroz com feijão, ele é uma combinação que vai nos possibilitar ter todos os aminoácidos essenciais. Porque enquanto o arroz é rico em aminoácidos metionina e triptofano, mas ele é pobre em outros. E o que complementa isso é o feijão, que como o arroz é pobre em isoleucina, leucina e lisina, isso no feijão vai complementar a alimentação. Então aí nessa alimentação, né, nessa combinação brasileira, a gente tem uma alimentação rica em aminoácidos essenciais. Bom, falando um pouco mais sobre aminoácidos, a gente tem que pensar em, em como que eles vão fazer a estruturação de uma macromolécula. Como será que isso acontece? Então, a gente vai ter aqui o aminoácido 1 e o aminoácido 2, certo? E esses aminoácidos, eles vão se unir, né? Vão se ligar. Como que eles vão se ligar? Então a gente vai ter a saída do, do oxigênio e do hidrogênio do grupo carboxila e a saída de um hidrogênio do grupo amino. Vai acontecer a desidratação e a gente vai ter uma ligação peptídica. Aqui, ó. Uma ligação peptídica. Aí a gente pode ver, né? Aqui a gente tem os radicais, o grupo amino, o grupo carboxila. Então aqui é uma ligação peptídica entre
2 aminoácidos. E a gente tem a produção de água nessa ligação. Então, o composto desta ligação é chamado peptídeo, e de acordo com o número de cadeias de aminoácidos, ou seja, de quantas dessas aqui a gente vai ter, a gente vai ter nomes diferentes, como dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo, até compostos de polipeptídeos. Então, esses compostos são filamentos que formam a própria molécula da proteína. Aqui eu trouxe um exemplo. Então, essa ligação, né? Esse peptídeo vai formar a própria molécula de proteína. Aqui está um exemplo de uma molécula de proteína. Então, aqui são várias ligações de aminoácidos que formam a molécula de proteína. Bom, a estrutura da proteína no espaço. A gente vai ter 4 tipos diferentes de estrutura da proteína. A gente vai ter a estrutura primária, que são só alguns resíduos de aminoácidos. A gente vai ter a estrutura secundária, e formando uma hélice. Então, aqui em volta a gente vai ter ligações. A gente vai ter ligações entre os aminoácidos de diferentes formas, fazendo essa dupla hélice. A gente vai ter uma estrutura terciária, desta forma aqui, que é uma cadeia polipeptídica. E a gente vai ter a estrutura quaternária, essa estrutura aqui, ó. Estrutura quaternária, que é uma associação de subunidades de uma estrutura terciária. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 estruturas terciárias, todas aglomeradas aqui, ó. Certo? E essas mudanças na sequência de aminoácidos de cargas diferentes mudam o arranjo da proteína. Então as cargas dos aminoácidos aqui, as cargas dos aminoácidos aqui vão diferenciar o arranjo da proteína. E a forma vai, consequentemente, definir a função da proteína, como uma chave de fechadura. Bom, a gente falou das ligações, né, das proteínas, e a gente vai falar sobre a desnaturação de proteínas. A desnaturação de proteínas, que seria o rompimento das ligações. Então, vai deformar as estruturas e destruir as propriedades. E o que ocasiona a desnaturação? Quais são os fatores? O calor, a variação de acidez, a presença de substâncias químicas. E aqui eu trouxe um desenho esquemático, que é uma proteína. Aqui são as ligações dela, tá vendo? E com a desnaturação, a gente vai ter o rompimento das ligações, né? Vocês podem perceber. Aí vai desnaturar a proteína. Alguns exemplos de desnaturação. Aqui a gente tem a desnaturação da proteína do ovo pelo calor, a desnaturação da proteína do peixe pela acidez do limão, e a gente tem o álcool em gel, que vai desnaturar as proteínas pelas substâncias químicas. Em uma informação, a febre ela desnatura proteínas importantes para o funcionamento do organismo, podendo levar à morte. Outro tipo de desnaturação é a desnaturação por pH. Então, misturas de soluto e solvente
podem resultar em alterações na solução, tornando-a mais ácida ou mais básica. E as mudanças de um pH mais ácido, assim como mais básico, pode desnaturar as proteínas. Mas o que é pH? Então a gente deve pensar inicialmente em duas moléculas, do hidrogênio e da hidroxila. E essas moléculas estão presentes em algumas substâncias e essas substâncias podem liberar em diferentes concentrações. Então, os prótons de H+ deixam a solução mais ácida e as hidroxilas deixam a solução mais básica. E aqui alguns exemplos. A gente tem um exemplo de uma substância ácida, o suco de limão, refrigerante à base de cola e o vinagre. E a gente tem um pH mais para neutralidade, segue pelo 7, água destilada e outros componentes como café, a urina, leite, banana, tomates. E um pH mais alcalino, a gente tem a água do mar, alvejante, pasta de dente, leite de magnésio e bicarbonato de sódio. Bom, essas são as minhas referências. O Biologia Hoje, Sérgio Linhares, do Fernando, da Helena, da terceira edição de 2016. Aqui são os QR Codes das imagens. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem estar me mandando um e-mail. E é isso, pessoal. Até a próxima.